E eu quero começar hoje falando, foi cantado que a essência és tu. A essência és tu. E a igreja cantou e repetiu por diversas vezes que Jesus Cristo é a essência da adoração, aquilo que é essencial nas nossas vidas. E eu queria convidar você para uma reflexão nesse sentido. Parece que foi até combinado, né? E eu nunca combino com a igreja a mensagem, mas parece que dessa vez foi combinado. Acho que meu óculos ficou lá no carro. Põe para mim Malaquias capítulo 1 aqui na tela, gente. Ô Ítalo, vai me auxiliando, vai lá buscar. Por favor. Ah, não vai não. O carro ficou lá em casa. Começa assim o texto, eu vou fazer aqui a leitura, vocês podem me acompanhar, ainda bem que a versão é a mesma da que eu li. Amém. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Todo o capítulo, viu gente? Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas construiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados de terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vocês verão isso com os seus... O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês. Sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora que trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que nos tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu altar, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, quando trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício. Deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete
promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, a nossa canção, ela diz que a essência és tu. Em primeiro lugar, Deus, ele é santo, é rei e senhor do universo, e nós somos o seu povo. Devemos nos apresentar com ofertas que expressam nosso profundo amor e respeito àquele que nos escolheu e amou de uma maneira tão profunda. E mesmo em nossos pecados, sua palavra é de esperança, conquanto que haja arrependimento, confissão e abandono de pecados. Nós estamos diante de um sermão, de um texto, que nos desafia a, de fato, compreender a grandeza de Deus e assumir um compromisso diante daquilo que nós mesmos proferimos. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós viemos para a igreja e nós assumimos de antemão que a essência é sua. A essência é sua. E isso não é novo, isso é muito antigo. E o que Deus está falando através do profeta Malaquias ao povo de Israel é exatamente isso. Deus está aqui fazendo uma cobrança ao povo, usando Malaquias para dizer a este povo: eu os amei. E Deus já, ele responde aquilo que seria do coração do povo: em que o Senhor tem nos amado? E Deus responde: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quando eles fazem essa pergunta, em que o Senhor tem nos amado? Deus está respondendo isso como se fosse eles respondendo. Deus está lendo o pensamento do coração deste povo. Deus está sondando o coração deste povo. E a resposta era exatamente essa. Eles estão dizendo para Deus: em que o Senhor tem nos amado? Pois nós estamos chegando de uma escravidão de 70 anos. Nós estivemos escravos na Babilônia por 70 anos. Em que é esse amor para conosco? E Deus responde: eu vos escolhi. Vocês foram escolhidos por mim. E vocês estão aqui por minha causa. Eu os trouxe vocês para cá. Então, Deus está dizendo, expressando o verdadeiro amor dele para com Israel. De que maneira? Em que Deus escolheu este povo. Deus escolheu esse povo para ser um povo vitorioso, e não somente fez isso, mas Deus também envergonhou os inimigos de Israel. Embora pareça em algum momento eles triunfarem, mas Deus os envergonharam em toda a história das Escrituras. E ele vai dizer: o que eu fiz com as terras de Edom? Edom foi a terra habitada pelos descendentes de Esaú. E ele está dizendo: eu castiguei aquele povo. E ainda digo uma coisa: é um povo que tem a minha ira para sempre. Eu sou uma pessoa irada com os inimigos de vocês, para provar o meu amor. Não somente eu os escolhi, mas eu manifesto o meu amor para com vocês, desprezando o vosso inimigo. Isso não é motivo de glória para a gente? Isso não é motivo da gente se alegrar no Senhor, de saber que Deus não somente nos escolheu, mas Ele é aquele que batalha por nós, é aquele que constrange o nosso inimigo, é aquele que derrota o nosso inimigo. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de inimigos, carne e sangue, mas eu estou falando de um Deus que tem travado uma batalha no mundo espiritual, derrotando o inimigo das nossas vidas. E às vezes no nosso coração, a pergunta, mediante as lutas, os problemas que nós sofremos: será que o Senhor tem me amado mesmo? Será que Deus tem me escolhido mesmo? Será que eu sou fruto do amor de Deus, vivendo da maneira que eu tenho vivido? Esse era o pensamento do povo de Judá. E talvez tenha sido o seu. Talvez você tenha pensado isso também. Deus tem me amado? Eu sou fruto do amor de Deus? Eu sou fruto da escolha de Deus? Eu sou uma pessoa guardada por Deus, protegida por Deus? Porque tantas coisas têm me acontecido no longo da história, e você fica se perguntando. E então,
eu queria que você pensasse nessa mensagem, em que Deus proclama aos judeus, e você pudesse se colocar nessa história, e você pudesse se identificar com essa história. Onde encontramos revelado o amor de Deus para conosco, né, ou pelo seu povo? Aqui na representatividade de Jacó. Quando Deus fala de Jacó, Ele está falando do seu povo, Ele está falando da gente. A gente está incluído, nós somos descendentes desse homem, de Jacó. Quando Deus escolheu Jacó, Deus estava escolhendo você. Deus estava escolhendo a sua vida para ser alvo das bênçãos do Senhor. Deus estava nos escolhendo para fazer parte do seu povo, para fazer parte de um projeto para a salvação. E qual tem sido a nossa reação? Como nós nos comportamos mediante os problemas? Às vezes, a cegueira do povo, daquele povo de Israel, não deixava que eles percebessem tudo que Deus havia feito por eles. E qual era a reação deles? Descaso, ingratidão. Como é que é o texto que nós lemos? Quantas perguntas fez Deus nesse texto? Você teve o cuidado de observar isso? E quantas respostas tivemos por parte de Israel? Por parte de um povo que representa a gente. Quantas vezes a gente já parou para pensar naquilo que Deus tem nos perguntado? Será que você tem pensado nisso? Descaso, ingratidão, desobediência. Deus, através do profeta Malaquias, chama a atenção dizendo: os seus inimigos foram destruídos e as suas terras abandonadas. O inimigo da nossa alma, ele foi destruído. A palavra de Deus diz que Jesus, ele pisou, ele esmagou a cabeça do nosso principal inimigo. Jesus derrotou o nosso principal adversário. E qual é a expressão nossa diante disso? Como é que nós nos comportamos diante disso? Às vezes, como o antigo Israel. Em que o Senhor tem nos amado? O que o Senhor tem feito por mim? Eu tenho vivido uma luta, eu tenho vivido dissabores, eu tenho vivido as angústias da alma. Em que o Senhor tem me amado? Às vezes, a gente não expressa com essas palavras, mas é o sentimento do nosso coração. A gente pergunta isso para Deus. E eu queria que você pensasse um pouquinho na maneira como esse povo expressava a sua ingratidão a Deus. E Deus começa a dizer o seguinte, num segundo momento: se eu sou o Senhor, ele começa mais ou menos o seguinte: o filho honra o pai e o servo respeita o Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Veja bem, Deus chama a atenção do povo para algo muito próximo. Os filhos, eles têm o compromisso de honrar os seus pais, de respeitar os seus pais. A gente não suporta quando a gente fala para uma criança: assenta, e ela não assenta. E o que a gente faz? A gente vai lá, pega ela e coloca na cadeira, e sacode essa criança na cadeira. O que nós queremos com isso? Nós não abrimos mão do respeito, nós não abrimos mão da honra, nós não abrimos mão da posição de pai. E quando o empresário diga para o seu servo: olha, amanhã tem isso e isso a ser feito, o que ele espera no final do dia? Que o servo cuidadosamente tenha feito aquilo que ele pediu. Isso é prestação de contas. No final da conta a gente diga: está aqui aquilo que o senhor me pediu. Isso não precisa ser o dono da empresa, pode ser o supervisor, pode ser o gerente da empresa. A gente fica feliz quando a gente cumpre aquela meta e a gente ainda pode fazer um pouquinho além daquilo que foi pedido. E nós não abrimos mão disso. Quando nós queremos, a gente estabelece
aquilo que a gente quer, e a gente quer ver o cumprimento. E Deus então pergunta para Israel, Deus está perguntando para você nessa noite, o filho honra o pai, e se eu sou pai, aonde está a minha honra? Eu queria que você, assim como eu, sou convidado a pensar nisso. Qual é a honra que você tem dado a Deus? Qual é a posição de Deus na sua vida? Será que tanto você e eu, em vários momentos das nossas vidas, nós não estamos precisando dessa ação de Deus nos colocar na cadeira e nos sacudir, para que desperte em nossa memória, na nossa mente, o compromisso que nós temos diante de Deus, a honra que nós devemos dar a Deus, o respeito que nós devemos dar a Deus. Deus tem sido honrado, respeitado por nós, nas nossas pequenas atitudes, no nosso dia a dia. Quem é Deus? E quando os nossos filhos vão para a escola, nós dizemos o seguinte: eu já conversei com você, viu? Eu já te falei. E o que você espera? Que aquela criança, por menor que seja, ela tenha entendido com exatidão a conversa. E você? Deus tem dito isso para você. A gente já conversou. A gente já falou sobre isso. E a gente sai e faz de bestolados e esquece. E lá vamos nós. E nos pegamos nos mesmos delitos, nos mesmos erros, dia após dia. Chega um dia que esse pai, ele cansa disso. E o pai já colocou na cadeira, já sacudiu, já falou. Mas vai chegar um momento que vai precisar algo a mais ser feito. E você já sabe o que vai ser feito. Coisas serão cortadas. Os pedidos serão negados. Os privilégios serão cortados. E quando esses privilégios forem cortados, qual é a reação? Será que a reação é de meninice? E aí pergunta, mas em que o Senhor tem nos amado? Em que? 70 anos de escravidão. E Deus diga, mas nós já tínhamos conversado. Eu já tinha falado para vocês. E o servo espera a honra. Eu sou o Senhor, onde está o respeito? Em que nós temos te desonrado? Responde os sacerdotes. Eu quero falar, essa mensagem hoje ela tem tudo a ver com os sacerdotes. E eu vou endereçar também essa palavra para a minha vida e para a vida dos dirigentes das nossas igrejas, para os pastores das nossas igrejas. Mas eu quero lembrar você que está no banco aqui hoje, que você é um sacerdote. E que você não terá menos conta a prestar ao Senhor. Você é um homem, uma mulher que tem livre acesso a Deus. Que você pode chegar diante do trono da graça, pelo sacrifício vivo do Senhor Jesus. E que você será considerado como uma pessoa dotada de conhecimento, dotada de discernimento, e que tudo quanto nós praticamos, não foi por inocência, foi por desobediência e rebeldia. E esse era o comportamento de Israel. Então Deus começa a descrever, e eles perguntam, em que nós temos te desonrado? Em que momento que nós como filhos não respeitamos o nosso pai? E Deus começa então a responder. Então começa Deus a descrever como eles estavam tratando as coisas sagradas e o altar. E eu quero que você preste atenção nesse momento. E essa pergunta serve para a Igreja Batista de Rubim. Como é que nós estamos tratando o altar do Senhor? E o altar nunca é isso aqui. Todas as vezes que a Bíblia menciona altar, nunca está falando desse lugar mais acentuado. Nunca é disso. Como está o altar do Senhor na sua vida? Como você tem tratado isso? Porque essa era a figura do Antigo Testamento. O templo era a figura da presença de Deus, aonde Deus estava operando. O altar, o Santo dos Santos, Deus estava fisicamente, Ele manifestava fisicamente. E a pessoa entrava e tinha um encontro com o Senhor. Por isso ele devia estar impecavelmente
E hoje, todos nós, não somente o sacerdote, o sumo sacerdote, mas todos nós entramos, eu não vou nem usar a palavra entramos, né? Mas eu vou dizer que nós estamos na presença de Deus. E a pergunta é, como tem andado esse altar? Como tem sido as nossas, não é as suas ofertas. Eu não estou pregando para vocês, eu estou falando para nós. Como tem sido as nossas ofertas perante o Senhor? E Deus começa a dizer então, eu vou dizer para vocês, eu vou pontuar uma por uma. A profanação de tudo que era santo. Sacrifícios proibidos, descritos em Levíticos, que tinha que ser um cordeiro macho, o melhor do rebanho, aquele mais gordinho, aquele mais puro, sem manchas, sem defeitos, sem machucados, o mais puro de todo o rebanho. Esse deveria ser o animal oferecido ao Senhor. Por quê? Porque esse animal não era oferecido por qualquer coisa, mas pela minha culpa, pelos meus pecados, por aquilo que me afastava de Deus. Esse animal era o caminho de volta para um relacionamento com Deus. Então não podia ser um qualquer, tinha que ser algo que me custasse alguma coisa, o melhor que eu tinha. E ele começa a dizer então, a profanação de tudo que é santo. Sacrifícios proibidos, ruins, pães impuros, animais completamente fora do padrão. Imagina você, os crentes da época, sabendo que o altar era um lugar puro, santo, da presença de Deus, lugar de reconciliação com Deus, de volta para Deus, agora leva, sabendo, conhecendo o Levítico, conhecendo as leis estabelecidas, ele vai lá e tem 30 bezerros, entre machos e fêmea, e ele vai lá e pega aquele que está mancando, aquele que está não aguentando acompanhar o rebanho, e traz aquele animal nas mãos, e entrega para o sacerdote, e o sacerdote tem o descaramento de receber esse animal, e levar e colocar sobre o fogo. Um animal machucado. A gente precisa pensar um pouquinho, o que nós estamos dando ao Senhor? Qual é a nossa oferta a Deus? Deus tem se agradado das nossas ofertas? Qual é o momento de culto nosso diante de Deus? Como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Qual é o momento de oração nosso diante de Deus? Qual é o momento de leitura bíblica nossa? Qual é o momento de sentir o temor da palavra de Deus? Quando não há mais nada para fazer? Quando o tempo mais precioso que eu tive, eu fiz tudo o que eu mais queria. Eu investi a preciosidade do meu tempo naquilo que eu escolhi. Às vezes Deus fica para o domingo à noite. Talvez Deus seja a única pessoa deixada para o último dia. Não, é o primeiro, né? Mas vamos lá, né, gente? Para o domingo à noite. E a gente ainda diz assim, em que nós te desonramos, diante de tudo que nós temos feito? As nossas ofertas estão aí. Eu tenho ido na igreja todos os domingos. Todo domingo eu vou na igreja, pastor. Todo domingo eu vou. Eles estavam indo também. Não é ir na igreja, é que tipo de oferta nós estamos trazendo para o altar. Qual é, que altar é esse que nós precisamos refletir? É tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor no nosso dia a dia. Mas esse povo, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, pessoas que viram milagres, prodígios, pessoas que viram a presença de Deus, coluna de fogo, tudo que Deus operou naquele povo, eles eram conhecedores. Esses aqui não viram a si mesmo, mas eles eram sabedores de tudo isso, e viram muitas coisas lá na Babilônia que Deus fez, inclusive interpretação de sonhos e tudo mais.
Mesmo assim, esse povo tinha coragem de trazer o quê? Ofertas defeituosas. Mas eu vou mais além. Aonde chega a coragem do homem? Diz o texto que eles traziam ofertas, animais mancos, aleijados, cegos. A Bíblia faz repetição de palavra que diz a mesma coisa, né? Aleijado, coxo. É só mesmo palavras intercambiáveis, é conhecido assim. Mas vai falar de uma palavra que se distingue de todas as demais. Olha onde chega a coragem do homem. Eles traziam também animais roubados. Isso deve incomodar a gente. Isso deve incomodar. Porque tudo bem que tem uma porção de situação, mas tem coxo, tem aleijado, tem cego, tudo cabe no mesmo balaio. Mas quando chega no roubado, distingue de todos os demais sacrifícios. Para dizer, esse povo chegou no profundo do abismo. No fundo do abismo. Ou seja, pessoas que não somente tinham coragem de trazer, mas do lado de cada ponta, eles encontravam alguém que tinha coragem de receber. Aceitava isso. E por quê? Porque havia uma negociata. A gente oferece os ruins e os bons ficam. Com isso, o sacerdote também ganha. Não, sacerdote, pode oferecer, o senhor não vai perder nada com isso. O senhor vai ganhar alguma coisinha também. Vai ficar um animal bom lá para o senhor. Tá bom? A comida ruim, essa defeituosa, o senhor coloca no altar, a boa o senhor deixa. Havia um conluio. Havia uma combinação. Foi assim que num determinado momento da história, o povo de Deus se comportou. Eu queria chamar a nossa atenção para hoje, para a gente fazer uma autoavaliação, para nós fazer, cada um de nós, fazermos uma autoavaliação de como nós temos vivido, quem de fato nós buscamos ser. Nós estamos levando a sério as coisas de Deus. O altar do Senhor para nós é santo mesmo, é puro. A mesa do Senhor é santa. E o que você oferece nessa mesa? Qual é a maneira de seu culto a Deus? Como você tem cultuado? E Deus começa a falar para esse povo, e eles começam a questionar. Animais impuros, isso já estava sendo um modo de como eles tratavam Deus. O desprezo pela mesa do Senhor. Animais, irmãos, e uma coisa horrível que pode acontecer na vida do crente, é quando ele sabe que tudo está mal, mas ele diz assim, em que eu estou devendo? Eu oro, eu leio a Bíblia quando posso, ele sabe que não está legal, mas parece que ele, em nome de um ritual, em nome da religião, ele procura se justificar. E eles aqui, em nome do ritual, em nome de uma cerimônia, eles querem dizer tudo entre nós e Deus está bem. Porque Deus diz para levar a oferta, nós levamos a oferta. Ele fala para a gente ir ao templo, nós fomos ao templo, colocamos a oferta, o sacerdote ofereceu. E eu peguei do meu rebanho um animal. Não é assim. O nosso tempo é precioso, a nossa vida é preciosa. Mas às vezes nós damos a Deus aquilo que está sobrando, aquilo que nem nós queremos. Às vezes, quando a gente vai fazer as coisas, a gente faz sem querer, a gente faz sem alegria, a gente faz sem contentamento, parece que faz por um mero ritualismo. Isso é complicado. E é isso que Deus está dizendo. Vocês se tornaram legalistas. Vocês legalizaram uma lista de coisas que devem acontecer. E isso acontecendo, está todo mundo resolvido. Ninguém está em dívida. É como se vocês tivessem atingido o ápice da vida santa. E não é isso. E Deus começa a falar. Eu queria que vocês fizessem uma coisa. Só para que vocês caíssem em si e fizessem uma avaliação, eu quero que vocês façam uma coisa. Olha o que Deus está dizendo para Israel. Pegue essa ovelha manca, essa cega que você trouxe aí, aquela roubada, e faz o seguinte, vai lá e oferece para o governador da Judeia, oferece para Pilatos lá. Vou dizer o seguinte, eu não vou nem pedir para vocês oferecer para o rei de Roma,
Eu vou dizer, ofereça para o governador. E perceba se ele aceita essa oferta. Se o governador pegar essa oferta e ficar feliz, um bichinho da perna quebrada, um bichinho cego, sabe? Aquele bichinho roubado do vizinho, se o governador ficar feliz, aí vocês estão com a razão. Sabe qual é a resposta hipotética? Nós estamos doidos de fazer isso não. A gente sabe quem é o governador. A gente sabe que o governador quer aquilo que é melhor. O melhor da gente. E gente, quando Malaquias está dizendo isso, Malaquias está dizendo, sabe por quê? Os impostos a César, vocês vão lá e colocam lá na frente. Vocês levam com prazer. Vocês dão com prazer. Vocês pagam os impostos felizes da vida. Mas quando é para mim, é um bicho roubado, é um bicho da perna quebrada, é um bicho cego. E vocês querem que eu esteja feliz com vocês? Imagina. E nós dizemos com tanta alegria, nós fazemos parte do Israel do Senhor. Essa mensagem continua de pé para a gente. E essa pergunta é para nós hoje. O que nós estamos dando a Deus? O que nós trazemos para o culto, nós daríamos para o governador? Os presentes que nós entregamos na casa do Senhor, se nós numa festa do governador do estado e toda a sua comissão, nós iríamos com alegria lá entregar e com satisfação de dever cumprido? É uma pergunta que eu tenho que responder. E talvez todos nós. Como é que nós tratamos a Deus? Porque rituais nós temos demais. Nós somos bons religiosos. Rituais é o que mais parece fazer parte do nosso cotidiano. Mas e uma vida de seriedade? E uma vida de sinceridade? Falamos ontem na reunião de jovens. E o que a gente vai fazer com João capítulo 15 daqui para frente? Que fala que tem uma árvore, um tronco forte, saudável, e tem galhos. E uns galhos dão muitos frutos. E outros não dão absolutamente nada. Os que dão frutos, ele poda para que dê mais frutos. E o que não dá nada, o que ele faz? Ele corta e lança fora. E galho jogado fora, cortado, seco, serve para quê? Quem lembra? Para acender fogo, né? Para virar brasa. É puxado, né? Para mim também isso é puxado. Mas é o texto que Deus fala aos nossos corações. Eu queria que você pensasse que tipo de sacrifício tem sido oferecido a Deus de sua parte? Você tem zelado pela mesa do Senhor? Ou tem oferecido o resto, aquilo que jamais daria a alguém que tanto preza? Quem é Deus para a gente? Quem é Jesus Cristo para nós? Às vezes a gente trata, às vezes a empresa que nós trabalhamos, nós colocamos lá em cima, a empresa. Eu tenho que chegar lá assim, 7 horas eu tenho que estar lá, eu tenho que ser pontual. Que hora que é a hora do almoço? É 11 horas, eu só saio 11h05. A folga é a empresa que estabelece, não, tudo ok. Mas quando as coisas de Deus, eu faço do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu acho, a hora que dá, do jeito que eu penso. As Escrituras dizem como é que tem que ser. Não, mas olha, entendeu? Em que eu tenho errado? Eu tenho ido, eu tenho feito, eu tenho trabalhado. Às vezes nós nos valemos dessas coisas. E eu também sou humano, e eu também sou pecador. E eu tenho a tendência também de me valer dessas coisas. E a palavra que fica é, como é que nós vamos nos comportar diante disso? Em terceiro ponto, ele vai dizer o seguinte, olha a cabeça das pessoas. Nós não estamos falando de Judá. O povo em que dele virá o Senhor Jesus. E ele diz assim, eles olham para o sacerdote, que está tão errado quanto eles, e diz o seguinte, clamem por nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós.
supliquem a Deus por nós. Deus fala claramente para essas pessoas. Será que eu atenderei tal oração? Será que eu vou ouvir determinados pedidos de quem assim vivem diariamente, anualmente, a vida inteira? E Deus traz uma palavra através de Malaquias tão pesada para aquele povo. Eu faço parte do Israel, mas eu faço parte de um Israel num tempo diferente, graças a Deus. Porque essa palavra aqui, irmãos, a gente vive correndo de palavras pesadas. Nós achamos que todos os sermões são pesados. Para nós, quando eu leio esse texto, eu falo assim, poxa vida, é realmente um texto puxado para mim, mas é isso. E Deus está dizendo para aquele povo assim, sabe o que eu prefiro? Eu prefiro que surgisse alguém dentre vocês, que tivesse a coragem de fechar essas portas hoje. Porque se essas portas tivessem sido fechadas, fogo maldito não teria sido aceso aqui. Animais roubados, aleijados, cegos não teriam sido sacrificados. Será que se a gente pegar isso para hoje não é um constrangimento terrível? Será que se nós pegarmos essa palavra para mim hoje, para mim, e dizer assim, meu Deus do céu, aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Com uma palavra que eu conheço. Deus está dizendo para mim, olha, cuidado. Porque eu disse isso lá atrás. Eu posso dizer isso para você. Talvez se portas estivessem fechadas, nós não teríamos tanto malabarismo nos cultos. Nós não teríamos tantas coisas falsas e horrendas nos cultos. Nós não teríamos tanto tipo de chacotas. Mas essas portas estão abertas. E o fogo está aceso, queimando todo tipo de oferta que chega. Porque há quem traz as ofertas. E há quem compactua com elas. E nós não devemos ser nenhuma coisa nem outra. As ovelhas da primeira igreja batista de Rubim, jamais elas deverão em algum momento passar pela cabeça de que a gente pode fazer isso. E os nossos irmãos que pregam, jamais poderão pensar em algum momento que isso está correto. Nós devemos ser incisivos, nós devemos ser objetivos na pregação do Evangelho. Isso é pregação do Evangelho, é quando esse texto me confronta. Eu sei que há inúmeras pessoas por aí, há inúmeros pregadores por aí, e pessoas que têm preferências de mensagens. Mas eu vou dizer para você, mensagens que não corrigem, mensagens que não exortam, mensagens que não alertam, ela não passa de uma psicanálise, ela não passa de frutos de terapia, não passa de uma banheira de hidromassagem, mas uma mensagem que abre os meus olhos, que fala o seguinte: Deus rejeitou lá no passado condutas de um povo que vivia assim, assim e assim. E você, Benedito, abra os teus olhos. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Esse Deus continua não aceitando ofertas doentes no seu altar. Deus não aceita as minhas ofertas doentes. Deus não aceita as minhas ofertas fruto de falcatrua. Deus não aceita as minhas ofertas fruto de querer me dar bem. Eu deixo o bom para mim e levo o mal para os... E tudo bem, pastor, mas isso está lá no Antigo Testamento. E o que a gente faz com Atos capítulo 5? Que há um casal que tenta fazer a mesma coisa, que traz oferta, vende uma propriedade por X, e chega lá com metade do X e diz, entregamos tudo no teu altar. Senhor, olha os apóstolos, a gente trouxe tudo, vendemos e tudo está aqui. E o apóstolo Pedro diz assim, por que mentiste ao Espírito Santo? Por que tanta mentira ao Espírito Santo? No modo de viver. Por que mentem tanto?
Por que que há tantos pregadores mentirosos? Por que que há tantos crentes mentirosos? E o que que a Bíblia diz? Todo mundo conhece a história. E ele caiu morto na hora. Em Atos, a igreja neotestamentária. Se fosse Mateus ainda teria desculpa, mas ainda estava vivendo o Antigo Testamento. Mas não está. É a minha igreja, é a sua igreja, é a igreja da qual nós nos tornamos membros. Mais tarde chega a esposa dele dizendo: trouxemos tudo que nós tínhamos, vendemos e tudo que nós tivemos durante toda a nossa vida está aqui no teu altar. E o apóstolo Pedro: por que mentisse o Espírito Santo, senhora? Eis os pés daqueles que enterraram o teu marido. E ela caiu morta também, na igreja neotestamentária. Eu acho que a mensagem de Deus, ela não traz para vocês, ela traz para nós um alerta muito grande de como nós escolhemos viver, de como nós decidimos lidar com a palavra de Deus. Isso é palavra de Deus? Isso aqui é palavra de Deus? O que Malaquias diz é palavra de Deus? Se foi, se é, tem aplicações diretas para a minha vida. Está falando comigo também. As minhas ofertas, elas precisam ser as mais sadias possíveis. Tudo aquilo que eu posso, aquilo que me custou algo, é aquilo que Deus quer. Alguém disse: não dê nada ao Senhor que não te custou nada. Dê a Deus aquilo que te custa. O que que me custa? A minha vida de prazeres, as minhas escolhas aí. Servir a Deus é uma cruz, é tomar a cruz mesmo. É isso que te custa? É isso que Deus quer. A sua vida, aquilo que há mais precioso dentro do teu peito, a tua vida, os teus dias de vida, é isso que Deus quer no altar. Não é dinheiro no gasofilácio. Eu posso encher isso de dinheiro, caso tivesse. Eu não posso, né? Seria como o metal que tine, como os alaridos dos sinos, que some rapidamente, não tem efeito nenhum. O que Deus quer é a nossa vida, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. A palavra de Deus ao profeta Malaquias é uma palavra de alerta para mim e para você. Eu costumo dizer sempre, eu não prego para você, eu prego para nós. Toda palavra que eu trago na igreja, ela é para a minha vida. Está corrigindo quanto ao adultério, é para mim também. É para eu não cair na bobeira. Está corrigindo contra os ladrões, é para mim também não cair na bobeira. Não é que eu seja um ladrão, é para mim não cair na tentação. Está corrigindo os mentirosos, serve para mim também, para mim não cair na mentira. Tudo que eu trago aqui é para você e para mim. Eu sou alvo da palavra de Deus. Nós somos alvos da palavra de Deus. Amém, gente? Vou fazer igual os irmãos pentecostais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E eu quero aqui, não é cutucar não, viu, gente? Eles falam assim mesmo. Concluindo, precisamos fazer uma avaliação de como temos ofertados ao Senhor. Nosso louvor, oração, pregação, devoção, tudo isso tem agradado a Deus? Nossas ofertas de adoração têm subido como aroma agradável ou algo nojento perante Deus? Quando eu estou cantando, como Deus está me vendo? Eu estou alegrando o coração de Deus ou Deus está sentindo nojo? Ele estava sentindo nojo de Israel. Animais com defeitos, roubados, machucados, cegos e coxos, como você tem ofertado ao Senhor? Qual tem sido a sua oferta? Eu quero que você pense nisso durante essa semana.
Nós cremos em Deus, nós cremos na sua palavra, ela é verdadeira, todavia nós somos falhos. Eu não vou dizer como muitos, precisa, pastor, contextualizar, precisa uma reinterpretação do que está sendo lido. Não precisa reinterpretação não, é eu que preciso consertar. Não precisa contextualizar nada aqui não, é eu que preciso me colocar no lugar que Deus deseja que eu esteja. Amém? Que faça assim você também.